Graça e paz, mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus, né? Hoje estamos continuando com a nossa sequência de lições do Levítico. Levítico, nós já refletimos, né? Gênesis, Êxodo e agora Levítico. Então, entre em nosso canal, assista, dê o seu like e se inscreva para ter sempre atualizações de novas postagens, que são frequentes as postagens. Então, assista, dê o seu joia e se inscreva. Hoje vamos falar da lei acerca da lepra e da tinha, do livro do Levítico. Perguntando-se o que tem a ver isso hoje. Hoje continua havendo a mesma doença. O que é essa lepra e a tinha? É a hanseníase de hoje, né? A tinha, ela é um tipo de ferida, né? Um tipo de erupção que dá na pele e continua até os dias de hoje. Então, não devemos achar que somos os top, os tais, né? Porque as doenças, elas são, né? Até o final dos tempos haverá as mesmas doenças de sempre, né? O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na pele de seu corpo, e essa se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Araão, o sacerdote, ou a um dos filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo. Se o cabelo se tornou branco naquele lugar e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. O sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele do seu corpo uma mancha branca que não parecer mais funda que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, o examinará. Se a chaga parecer não ter progredido e não se tiver estendido pela pele, isolá-lo-á uma segunda vez durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará novamente. Se a parte afetada perdeu sua cor e não se tiver estendido sobre a pele, declará-lo-á puro, é dartro. O homem lavará suas vestes e será puro. Mas se o darto se tiver estendido por sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão do dartro por sobre a pele, declará-lo-á impuro. É lepra. Quando o homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote, que o examinará. Se houver na sua pele tumor branco, e este tiver branqueado o cabelo, e aparecer a carne viva no tumor, é lepra inveterada na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro. Não o encerrará, porque é imundo. Se a chaga se estendeu por toda a pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando segundo o que viu, que a lepra cobre toda a pele, o declarará puro. Como se tornou completamente branco, é puro. Mas no dia que se perceber nele a carne viva, será impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, declará-lo-á impuro. A carne viva é impura, é a lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote, que o examinará. Se a chaga se tornou verdadeiramente branca, o sacerdote declará-lo-á puro e ele o é. Quando o homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada, e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, esse homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha parecer mais funda que a pele e o cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote declará-lo-á impuro.
é uma chaga de lepra que nasceu na úlcera. Mas, se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha e ela não parecer mais funda que a pele e o tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará o homem impuro. É uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no seu lugar sem se estender, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote declará-lo-á puro. Quando o homem tiver na pele uma queimadura de fogo e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Se o cabelo se tornou branco na mancha e esta parecer mais funda que a pele, é a lepra que nasceu na queimadura. O sacerdote declará-lo-á impuro. É uma chaga de lepra. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha e que ela não parecer mais funda que a pele e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Depois disso, o examinará. Se a mancha tiver se estendido por sobre a pele, o sacerdote declará-lo-á impuro. É uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no mesmo lugar sem se estender por sobre a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, é o tumor da queimadura. O sacerdote declara-lo-á puro, pois é a cicatriz da queimadura. Vamos aqui, Vou pular aqui para o versículo 45, que é o resumo desse capítulo, Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e chamará e clamará: impuro, impuro, enquanto durar o seu mal. Ele será impuro. É impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. A lepra das vestes. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, num tecido de tela ou de trama, quer seja de lã, quer seja de linho, numa pele ou num objeto qualquer de pele, se a mancha na veste, na pele, no tecido de tela ou de trama ou do objeto de pele, for esverdeada ou avermelhada, é uma lepra. Será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará durante 7 dias o objeto atingido pelo mal. No 7º dia, examinará a chaga. Se ela se tiver espalhado pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, pela pele ou pelo objeto de pele, seja qual for, é uma lepra roedora. O objeto é impuro. Queimará a veste, o tecido de tela ou de trama de linho ou de lã, o objeto de pele, seja qual for, em que se encontre a mancha, porque é uma lepra roedora. O objeto será queimado no fogo. Mas se o sacerdote verificar que a mancha não se espalhou pela veste, pelo tecido de pele, mandará lavar o objeto afetado e isolará uma segunda vez durante 7 dias. Em seguida, examinará a mancha depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto nem se espalhou, o objeto é impuro. Tu o queimarás no fogo, a mancha roeu o objeto de um lado a outro. Mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancá-la-á da veste, da pele ou do tecido de tela ou de trama. Se ela voltar novamente à veste, ao tecido de tela ou de trama ou ao objeto de pele, é uma erupção de lepra. Tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha, mas a veste, o tecido de tela ou de trama, o objeto de pele, seja o que for, que tiveres lavado e do qual a mancha tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e será puro. Tal é a lei relativa à mancha de lepra que atacar as vestes de lã ou de linho.
os tecidos de tela ou de trama, ou qualquer objeto de pele. É segundo ela que se declararão esses objetos puros ou impuros. Então, o que significa isso que nós lemos, né? A lepra, ela continua até hoje. E aqui fala do poder de Deus, né? No poder de Deus, como Deus Todo-Poderoso, né? O Alfa e o Ômega, Deus. E fala também de Jesus, né? A lepra aqui, o Evangelho de Jesus, ele cura os leprosos. Então, Deus, a pessoa é impura. Porém, se a pessoa, por sua fé, que naquela época também já existia fé e já existia poder de Deus, né? O poder de Deus, ele agia nessa época sobre as doenças, porque não tinha as tecnologias que temos hoje, né? De cura, ciência de drogas, né? Naquela época muitas vezes nem tinha remédio por perto, né? Porque aqui no livro do Levítico, o povo de Israel ainda não estava estabelecido. O povo estava caminhando no deserto. Muitas vezes ali no deserto, naquele local que eles estavam caminhando, apesar deles andarem em círculo, né? Porque todo mundo sabe que o povo de Israel até conseguir se purificar, e foi muito sacrifício assim mesmo, quando chegaram à Terra Prometida, não eram do agrado de Deus ainda, né? Eles foram andando em círculos, né? Até conseguir se purificar, né? Em cada círculo que dava era uma purificação, até conseguir chegar num modo mais apresentável para Deus, né? Na Terra Prometida, né? E durante a peregrinação, nos círculos da peregrinação, chegava num ponto daquele lugar que eles estavam, que eles tinham caminhado, e não tinha mais remédio, não tinha remédio. Até porque muitas vezes, às vezes ele parava no lugar, pegava um remédio, né, tirava, né, secava, às vezes que o povo era muito pecador, né, acontecia muito isso entre o povo, pegava, né, tirava aquela árvore, às vezes aquela que tinha o remédio para limpar, mas daí quando dava o círculo de novo, voltava naquele lugar, a doença era a mesma, já não tinha mais a árvore naquele lugar, ou ainda não tinha de novo, né, não tinha crescido ainda um pé suficiente para tratar toda a doença, né? E aí entrava o sacerdote que esperava o milagre, o tempo de Deus, e um pouco de fé que talvez aquela pessoa ou algum conhecido tinha, né? Porque havia pessoas boas ali no meio, e a pessoa se curava, né, e retornava ao estado natural, e retornando ao estado natural, se ela voltasse à perfeição da saúde, seria como ela nunca tivesse passado por aquele mal. 7 dias aqui não são 7 dias. 7 dias eles são 7 dias se a pessoa fosse curada. Se não fosse curada, era os 7.000 anos do gerenciamento. A pessoa era tão impura, né? A lepra ela é um mal tão grande até hoje que a pessoa era considerada impura toda a criação de Deus, né? 7 dias aqui na Bíblia, ele tem o efeito, né, da criação de Deus. O primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia da criação, e assim vai até o dia do descanso. 7 dias a pessoa se purificava até o dia do descanso, né, que era o principal. Por isso que de 7 dias, que no 7º dia era o ápice no descanso, né. A pessoa, então, ela tinha que, né, orar a Deus no primeiro dia, no segundo dia, no 6º dia. Que sacrifício, que apuro, né? Amanhã é o 7º, né? E no 7º dia ela teria que estar curada. Ó, né, como que era, né? Então, era um mal e tinha que acontecer isso, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus e pelo pouco de fé que tinha aquele povo, da pessoa ser curada. Se não acontecesse isso, a pessoa era impura, né? E muito triste isso, né? A pessoa era cortada, né, do meio do acampamento, fora do acampamento, né? A pessoa tinha que ficar fora daquele local, daquele, né, ponto que foi o acampamento, que acamparam para descansar, para poder repor, né, e continuar a caminhada. Ela tinha que ficar fora do acampamento, daquele trecho, até se curar, né? E muitas vezes a pessoa até morria, né, porque era uma situação triste essa, né? Então, aqui a gente está lendo isso aqui, mas muitas vezes a pessoa definhava porque não conseguia
os objetivos, né, o desejável para ela, e ela, né, também, depois que ela sofresse tanto, ela ia pôr a mão na consciência e falar, nossa, né, o que será que eu fiz? E ia entrar no estado, né, deplorável, no estado de tristeza. Então, e aqui fala da roupa, né? As roupas também. Olha, era um mal tão grande, né? Que aqui era coisa boa. Era couro, né? A roupa do povo do deserto lá era chique. Era roupa de qualidade. Não é essas roupinhas que a gente usa hoje não, que risca um fósforo já pega fogo, né? Aquela época lá era coisa de couro. Eles morriam encalorado, assado, torrado, mas era coisa boa, né? Então, é... E era isso que acontecia com eles, né? Aí eles tinham que queimar, né? Era coisa boa, ó, para vocês verem. Desde aquela época, Deus pedia para ter cuidado com as vestes, né? Tem até uma passagem, se não me engano, do profeta Jeremias, que ele fala: rasgai os vossos corações, né? Como se diz? Circundem os seus corações, né? Purifiquem seus corações, deixe seus corações contritos, né? Contriste o seu coração e não a veste, né? Então as vestes eram coisas boas e eram para durar muito tempo, principalmente na caminhada, né? A caminhada lá, né? A pessoa tinha que cuidar bem das vestes dela, né? E nesse caso da lepra, não. Nesse caso, se apresentava ao sacerdote, né? A Moisés, e a pessoa era autorizada a queimar as vestes, né? E nota-se que o sacerdote, apesar de ele ter que prestar contas a Deus, né? Ele era uma autoridade, né? Ele tinha saúde, então todos tinham que passar pela visão, né? Pela checagem do sacerdote, até porque, olha, se a pessoa não tivesse a doença e fosse curada, ela estava nivelada, né? Juntamente com o sacerdote, no mesmo nível, né? De nivelada no nível de qualidade, né, diante de Deus como sacerdote. Senão, ela era inferior ao sacerdote. O sacerdote, no caso aqui, ele não seria atingido pela lepra, né? Ele estava num estado de pureza, num estado de graça diante de Deus mais elevado. Se a pessoa se curasse, ia ser esquecido aquele estado de impureza, estado de inferioridade, e ela seria nivelada, né? Assim, não pela nivelada, não digo no nível de saúde dos sacerdotes. Ela não seria como os sacerdotes, porque os sacerdotes, o nível da unção, né? A unção que os sacerdotes receberam foi diferente da unção do povo, né? Quem acompanha, né, nossos estudos percebe que o óleo que ungiu os sacerdotes foi diferente do óleo que ungiu o povo, a assembleia. A assembleia era ungida com um tipo de óleo, os sacerdotes ungidos com outro tipo, e o povo, né, com outro tipo de unção. E ele, né, a pessoa, ela tinha que ter a consciência, né, da inferioridade dela, aqui no versículo 45, né, tinha que, aqui ó, todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Por isso que o profeta, ela falou, rasgai os vossos corações, não as vestes, né, porque a lepra, né, que as pessoas lá, elas não tinham a lepra, né, porém, que era um estado de impureza, por isso que tinha que aproveitar aquela bênção e rasgar os corações, né, antes que acontecesse o mesmo mal que teria acontecido com esse povo. Então, essa passagem do profeta, ela é, né, de conhecimento, ela foi usada, o profeta com certeza deve ter pensado nesse fato, né, no fato da lepra. Por isso que ele fala, rasgai os vossos corações. Graças a Deus vocês não estão com lepra, né, que sempre tinha, né, acontecia um caso no meio da comunidade, e essas pessoas não eram cometidos de lepra, por isso que o profeta exortava a rasgar os corações. Olha, vocês têm grande chance diante de Deus, então rasga os corações e não as vestes, porque as vestes vocês vão ter que ter por muito tempo, e as vestes eram rasgadas só por ocasião de uma lepra, de um mal, né, que poderia infectar as vestes, e infectando as vestes, uma veste infectada, ela vai infectar toda a pessoa que está ao redor da pessoa, que a pessoa chega, vai cumprimentar, toca na roupa, né? Então é por isso que tinha essa parte. E ele ia gritando, né? A pessoa que estava impura, impuro, impuro, avisando, olha, estou impuro, estou impuro. Olha o nível de humilhação que era a doença. É Deus que deu o castigo? Não. Esse castigo foi
pelas impurezas. Muitas vezes uma família desregrada, né, começou numa bagunça de vida desde lá, né, da época do Egito, e foi culminando, né, nessa mistura de pessoas doentes e foram adoecendo. Foi o pecado, né, a escolha de vida dessas pessoas que fez elas se tornarem leprosas. Não foi Deus. Deus, ele não faz nada. Deus, ele só gerencia o que a pessoa escolheu, né? Igual administrador. Você chega lá no banco, o gerente, eu vou pôr R$ 1.000 na conta. O gerente vai lá, pega os seus R$ 1.000 e põe ali. Quando for, o tempo lá de uma pessoa maior lá do banco superior, fala, vai aumentar 1% quem tem dinheiro na poupança. Aquilo lá vai aumentar. Os seus R$ 1.000, eles vão virar R$ 1.001, R$ 1.002, né? E assim acontece com Deus, né? A pessoa vai lá, deposita a vida diante de Deus, né? E Deus vai gerenciando aquilo que foi depositado diante dele. Se sua vida valeu R$ 1.000, ela vai prosperar, vai aumentar. Se a sua vida não vale nada, pouca coisa irá acrescentar, né, na sua poupança, né? Quanto mais dinheiro você tem, quando vem o juro, mais dinheiro você vai ter. Se você já não tem nada, o juro não vai adiantar nada, vai resolver pouca coisa, né? Então é a mesma coisa que acontecia ali e acontece até hoje, porque esses mesmos males permanecem até hoje. Se você gostou da nossa reflexão, então, né, veja mais, tem lá no canal e terá, né, as sequências, porque o livro do Levítico, ele é extenso e depois tem mais, né? São 27 capítulos, né, 27 livros que a Bíblia tem. Se Deus der força, se Deus, né, prover, iremos refletir, se Deus quiser, os 27, talvez, né? A meta, o desejo, né, é poder ler e refletir os 27 livros da Bíblia. Se Deus assim o permitir, faremos. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.